Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência por aqui. Um forte abraço também para você, se é torcedor do Vasco ou de alguma outra equipe. Seja muito bem-vindo também ao canal. Vila Nova inicia nesta sexta-feira a sua trajetória na Série B de 2022. O time colorado enfrenta o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, qual deve ser o desenho tático do jogo e muitas outras informações envolvendo a estreia colorada. Lembrando que hoje tem transmissão a partir das 18 horas e 15 minutos. Você acompanhar ao vivo aqui no Futebol 62 as emoções de Vasco e Vila Nova. A narração será do Vitor Monteiro e os comentários serão meus. Logo depois da vinheta eu venho com todas as informações no pré-jogo de Vasco e Vila. Vamos começar este vídeo falando dos nossos parceiros, aqueles que ajudam a manter o Futebol 62, o projeto do Futebol 62. A WR Softwares, sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Se você tem algum estabelecimento nesta área, procure a WR, que ela pode e tem total condições de fazer uma ótima gestão informatizada, né, do seu negócio. O telefone para o contato é esse, 994766373. Você pode ligar, pode mandar o WhatsApp, que o Anderson vai te atender da melhor forma possível. Quem também é parceira do Futebol 62 é a ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Vamos pegar as cotações do dia, olha só o que você está pagando neste momento para Vila Nova e Vasco. R$ 1,80 para a vitória do Vasco, R$ 3,06 para empate, e R$ 4,20 para a vitória do Vila Nova. Então essas são as cotações deste momento. Pode ser que durante o dia elas oscilem um pouco, né, dependendo da quantidade de apostas neste ou naquele time, mas neste momento a cotação é essa, 1,80 Vasco, 3,6 empate e 4,20 no Vila Nova. Se você quer apostar, entre aí para esporte.bet, faça o seu cadastro se ainda não for cadastrado. Se já for, faça a sua aposta, confirme a aposta e depois você valida a sua aposta por esse número que está aí na tela, 9503-2286. Quem sabe você não ganha um dinheiro com o Tigrão nesta noite lá em São Januário. Vamos começar o vídeo, especificamente o tema do vídeo, trazendo o serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, primeira rodada, Vasco e Vila Nova. O jogo acontece nesta sexta-feira, às 19 horas, né? Hoje é 8 de abril, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Os ingressos na social do Vasco custa R$ 100, arquibancada ou setor de visitantes R$ 60, a meia entrada R$ 30 e R$ 50 respectivamente. Agora eu trago os dados do retrospecto com números do futeboldegoias.com.br. São 21 jogos entre Vasco e Vila Nova. 14 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Vila Nova, 4 empates. Foram 40 gols vascaínos e 19 gols vilanovenses, dados do futeboldegoias.com.br. Agora vamos falar de time, né? Que o Vila deve mandar a campo? Qual deve ser o time do Vasco para essa estreia no Campeonato Brasileiro? Eu vou começar pelos colorados. Aliás, apareceu primeiro o Vasco, né? Então vamos aqui pelo Vasco da Gama, do técnico Zé Ricardo. Thiago Rodrigues, ex-goleiro do CSA, do Paraná Clube. O Everton, ex-lateral da equipe do Bragantino. Quinteiro, ex-Fortaleza e Juventude. Anderson Conceição, que já jogou no Atlético e no Cuiabá. Edmar, experiente lateral esquerdo do Bragantino de São Paulo. Zé Gabriel, jogador formado na base do Internacional. Yuri Lara. Gabriel Peck, do Vasco, né, da base do Vasco. Nenê, experientíssimo Nenê. Figueiredo, também da base do Vasco. E lá na frente o Raniel, ex-jogador do Santos Futebol Clube. Este é o provável Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esses jogadores, os pontos fortes e fracos desta equipe do Zé Ricardo. Agora vamos ao Vila Nova de Igor Magalhães, que deve ter duas estreias, Alex Silva na lateral direita e o Rafinha no meio campo. O time colorado para o jogo deve ser George, Alex Silva, Donato, Renato e Formiga, Pablo, Rafinha, Mateuzinho, Alex, Arthur Rezende jogando mais adiantado no lugar do Wagner e o Vitor Andrade. Lá na frente o Pablo Diego, o provável Vila para logo mais.
Taticamente, o que a gente pode esperar desse jogo? Um Vasco tomando a iniciativa e o Vila aguardando, marcando provavelmente dentro do seu campo, tentando explorar os contra-ataques. Em alguns momentos também tentando sair com essa bola trabalhada lá de trás, né? Mas a tendência mais é essa de um time propositivo do Vasco contra um reativo do Vila Nova. O Vasco tende a buscar dois jogadores na sua construção ofensiva, né? Depois que faz aquela primeira etapa da construção, o Vasco busca muito o Nenê pelo meio e busca o Gabriel Peck pelo lado. O Peck muito mais para jogadas individuais, o Nenê para aquele toque de qualidade. São dois jogadores que merecem muita atenção por parte do Vila. O Peck, que deve jogar em cima do Formiga, o Formiga precisa ter um rendimento melhor que teve até agora no ano, e o Nenê, que é um jogador que gosta muito de jogar próximo à meia-lua adversária, nas duas entrelinhas. Ele sempre foi um jogador de jogar entre as entrelinhas. E o Vila, até quero ver como é que o Igor vai marcar, se ele vai marcar num 4-4-2, num 4-5-1, num 4-1-4-1, porque o Vila precisa tomar cuidado com essa jogada do Nenê nas entrelinhas. Talvez, por isso eu não descarto a possibilidade do Igor talvez marcar num 4-1-4-1, justamente por Rafinha, o estreante, fazer as entrelinhas, porque ali o Nenê é perigoso. Talvez o Nenê tente arrastar ele pelo lado, se isso acontecer, mas se o Nenê cai pelo lado, ele já perde muito do seu poder, né? Saindo da região onde ele é mais perigoso, o Vila até acaba ganhando com isso. Então vamos ver como é que o Vila vai se portar aí nessa partida. Mas para mim os pontos mais fortes do Vasco, essa questão do Gabriel Peck, o apoio do Edmar, jogador de bom passe, boa assistência, o Vila precisa tomar cuidado, mas também pode explorar defensivamente o Edmar. E o Raniel, que é um atacante de mais mobilidade, né? Ele não é aquele jogador que vai ficar estático entre os dois zagueiros, sai da movimentação, em alguns momentos o Nenê entra, ele volta. Então, Nenê, Edmar pelo lado esquerdo, Gabriel Peck, Raniel, são os jogadores para mim que mais merecem atenção neste time do Vasco da Gama. Onde é que o Vila pode explorar, né, esse Vasco? Onde é possível? Para mim, na lentidão dos dois zagueiros, o Vila jogando reativo, a tendência dos zagueiros jogar expostos, né? Ou joga na intermediária, ou talvez até bem próximo do grande círculo. Se o Vila consegue fazer velocidade em cima desses dois jogadores, especialmente do Quinteiro, pode ser um caminho interessante para o Vila chegar ao gol. Outro ponto que eu imagino ser interessante explorar no Vasco é o Edmar, jogador que sempre foi bom no jogo ofensivo, mas tem deficiências defensivas, e acho que o Vila pode explorar esse setor, especialmente porque ele desce muito, né? Ele descendo muito, talvez você consiga jogar por ali, fazendo velocidade com o Pablo Diego, talvez até com o Victor Andrade. Então estes setores do Vasco para mim são os mais carentes. Em termos de favoritismo, né? O Vasco é favorito? Acho que é um pouquinho favorito. Eu não dou um grande favoritismo ao Vasco. Existe para mim mais expectativa do que realidade dessa equipe vascaína. Projeta-se um Vasco forte, né? Com a chegada do investidor, então o Vasco está projetando ser forte. Mas hoje, até agora no ano, não foi. Foi um Vasco que fez no Campeonato Carioca uma campanha dentro da sua realidade hoje, eliminou os times do interior, quando chegou num clássico na semifinal, perdeu para uma equipe que era favorita diante dele, que foi o Flamengo. Já na Copa do Brasil, o Vasco foi uma decepção, né? Passou da primeira fase, mas parou na Juazeirense na segunda fase. O Juazeirense inclusive jogou aqui em Anápolis, sendo adversária do Grêmio, e sofreu muito para empatar com o Grêmio. Inclusive o Grêmio perdeu um pênalti naquela ocasião e ainda colocou uma outra bola na trave, poderia até ter se classificado. Então é um Vasco muito regular. Então é um time que talvez tenha uma cobrança grande em cima dele, vai ter, porque ele precisa buscar o acesso, já fracassou no ano passado, mas este elenco ainda não é um elenco diferenciado dentro da Série B. É um elenco que para mim tem mais cara de Série B do que tinha o elenco do ano passado, mas essa questão de também ter mais cara de Série B deixa o elenco do Vasco mais parecido com os outros. Então é um time que não impõe medo, vamos dizer, merece respeito, merece atenção, tem jogadores que podem desequilibrar o jogo, jogadores que o Vila precisa marcar e marcar muito bem, mas é como outro jogo de Série B. O Vasco não é um jogo diferenciado dentro da Série B.
Pode ser pela sua camisa, pela sua tradição, mas tecnicamente não é um time que você olha e fala, nossa, esse time é muito diferente dos outros da competição. Não é. É um time que tende a ser competitivo, competir forte dentro da Série B, mas o Vila vai jogar com outras equipes também com essa característica. Vejo o Vasco um pouquinho favorito por jogar dentro de casa, mas o Vila tem totais condições de impor muitas dificuldades ao Vasco, inclusive de vencer lá no estádio de São Januário. Mas eu quero saber de você, torcedor colorado, o que é que você espera do jogo, a sua escalação seria essa que o Igor está projetando, qual seria a sua postura tática para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Fique à vontade aí para fazer a sua manifestação. Muito obrigado a todos pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. E eu deixo o convite, a partir das 18h15, o Futebol 62 transmite Vasco e Vila Nova, com Vitor Monteiro na narração e eu nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima.